para esse episódio eu conto com a presença do Rudá Pellini. Mestre Rudá, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho aí sobre o futuro do dinheiro, essa revolução que está acontecendo no mercado financeiro, né? Essa disrupção aí que vem acontecendo nos últimos anos. Com certeza, o mercado financeiro ele tem mudado bastante, a gente tem acompanhando aí, não somente com as novas tecnologias, mas enfim, tem um mercado inteiro em ebulição, mas a gente vai chegar lá no nosso tema central do nosso bate-papo. Mestre Beleza. Rudá, só para contextualizar aqui, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo aqui no nosso canal, fala um pouquinho, quem é o Rudá Pellini? Cara, então, o Rudá Pellini, ele é fundador da Wise Trust, a gente começou esse negócio em 2017, basicamente a gente é uma gestora, a gente começou investindo e voltando para a área de digital assets, nosso primeiro produto de investimento, nosso primeiro fundo, foi um private equity para investir em mineração de criptomoedas na época de altcoins, não de Bitcoin, nos Estados Unidos. A gente montou uma operação nos Estados Unidos em outubro de 2017. E desde então a gente vem investindo, né, captando com investidores institucionais, com family offices, com indivíduos de alta renda e investindo em operações de mineração com private equity nos Estados Unidos. A gente vem fazendo isso há quase 4 anos, né? Então é um mercado que acabou evoluindo bastante nesses 4 anos. E esse foi o nosso primeiro produto. Mas aí estamos, como gestor, a gente está desenvolvendo alguns outros produtos aí para lançar nesse segundo semestre de 2021. E aí que não tem relação direta com cripto, então nós não somos uma gestora de cripto, nós não somos uma gestora de digital assets, mas somos uma gestora voltada para inovação e disrupção. A gente entendeu que o mais óbvio para começar era, enfim, a inovação do mercado financeiro no geral, e aí fortalecendo, né, o backbone da rede, enfim, a infraestrutura da rede, que é a mineração. A mineração, na verdade, nada mais é do que a infraestrutura da rede do Bitcoin especificamente, mas das redes descentralizadas. E a gente fornece, basicamente, a gente investe em infraestrutura dessa rede. Enfim, e aí esse ano ainda, agora no segundo semestre, vão ter mais algumas novidades aí de coisas que a gente vai lançar que não tem a ver com cripto, que não tem a ver com Bitcoin, mas que tem a ver com disrupção, com inovação aí no mercado, que é o que é nosso foco, nossa tese de investimento. Poxa, que interessante, mestre. Você falando do mercado, ele mostra, você na verdade está mostrando que vocês começaram, pode dizer assim, no mundo digital, né, com soluções de Bitcoin, com soluções nessa área de cripto, propriamente dito, mas essa análise, então, vocês querem já expandir para outros ativos, é isso? Assim, como gestora, o foco é investir no que a gente entende que o mercado endereçável é grande, que a gente entende que vai passar por uma grande consolidação e disrupção, né? Então, o mercado que vai ser bastante afetado e que a gente entende que não tem muito player competindo, enfim, que tem uma grande oportunidade. Então, a gente já mapeou alguns segmentos de mercado, enfim, alguns mercados que a gente acha que dá para atender, dá para fazer alguma solução. A gente faz um builder disso, né? Então, basicamente, a gente faz meio que um venture builder. Então, a gente desenvolve a solução, executa essa solução e depois leva para o mercado como um produto, né? Então, a mineração está se consolidando. A gente teve vários private equities menores. Toda essa operação está se consolidando numa única mineradora, que a gente vai a público, pretende, enfim, em 18 a 24 meses aí, fazer um SPAC, enfim, listar ela de alguma forma nos Estados Unidos, né? Seja com reverse merge, enfim, mas deixar ela pública. Então a gente está fazendo esse venture track aí, fazendo rodadas de VC, etc., dessa mineradora que a gente está consolidando. E a ideia é fazer builder de outras soluções também, enfim, e poder oferecer para o mercado coisas que a gente não encontra, enfim, coisas que dependem não só de capital, mas de conseguir consolidar ideia, visão, montar time, enfim, desenvolver produto, etc. Nesse caso, você está falando que a Wise Trust, ela nasceu nos Estados Unidos, é isso que você Sim, falou? exato. Mas ela tem acesso, no caso, ao Brasil, ao mundo todo. Como é que a pessoa chega até vocês? Então, a gente hoje não tem nada para varejo, né? Então, assim, a gente não oferece nenhuma solução ainda para varejo, que o investidor de varejo, né, com pequeno, enfim, um lote menor de valor, poucos recursos consegue investir. Por enquanto, a gente está focado em family office, em VCs, né, fundos de capital de risco, e indivíduos de alta renda, né, seja angel investors, enfim, mas high net worth individuals, né, pessoas de alta renda, porque a gente consegue, com mais acesso. A ideia nesse momento é ter menos investidores e mais capital para conseguir crescer e desenvolver as soluções, né? E depois fazer alguma coisa voltar para varejo, oferecer alguma solução de varejo, né? Então a gente começou assim,
Então, basicamente, hoje a gente não tem nada público que o investidor possa entrar, possa conhecer, enfim. Acho que daqui a uns 45 dias vai ter algumas novidades que vão, enfim, aí vai ter acesso a um público mais de varejo, ou pelo menos coisas mais públicas. A gente preferiu nos últimos 4 anos de negócio focar nesses indivíduos de alta renda e conseguir desenvolver uma solução muito boa que atendesse esse mercado, esse público, seja no Brasil, seja no exterior. Então a gente tem investidores brasileiros, tem investidores americanos, por enquanto, basicamente esses dois países. Depois, ano que vem, de repente a gente vai para a Europa e, enfim, né, atender investidores da Europa e Ásia, que é um mercado gigantesco também. Mas basicamente hoje a gente se concentra, 70% do capital investido que a gente tem sob gestão é dos Estados Unidos, de investidores americanos, e 30% é de brasileiros. Poxa, bacana. Mestre, para ajudar até mesmo a nossa audiência aqui, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, explica um pouquinho para a gente, Bitcoin é blockchain e blockchain é Bitcoin? Tem Tá. uma relação direta, eles são iguais ou sinônimos? Tem uma relação direta, eles não são sinônimos. Vamos lá, o blockchain, né, o conceito de blockchain, ele nasce, a criação do blockchain, vamos lá, nasce junto com o Bitcoin. O nome não nasce junto, o nome nasce depois, né? Então, no próprio paper, no artigo que dá origem ao Bitcoin, ele fala sobre chain of blocks, né, e não blockchain. Mas quando a gente olha né, qual é a relação de dessas duas coisas, basicamente blockchain é o alicerce, é o sistema que permite o funcionamento do Bitcoin. Então, basicamente, o Bitcoin ele é um sistema de registro eletrônico, né? Então, ele não é uma moeda, ele não nasce para ser uma moeda, ele é um sistema de dinheiro eletrônico, perdão, ponto a ponto, né? Então, no paper, ele basicamente ele diz que Bitcoin é peer-to-peer electronic cash system. Então, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Então, ele nasce para ser um pouquinho mais do que uma moeda, um pouquinho mais do que dinheiro, né, para ser um sistema de dinheiro peer-to-peer, né, que não precisa de uma autoridade central para fazer o funcionamento desse sistema. Por que é mais do que uma moeda? Por que ele é mais do que isso? Então, se a gente for pensar, né, a moeda real, ela tem um sistema de dinheiro que permite o funcionamento do real, né? A gente tem o real, a gente tem o Banco Central, a gente tem o Comitê de Política Monetária, que é quem define a taxa de juros e a política monetária, né? A gente tem a Casa da Moeda, que emite o real. Então, é um sistema de dinheiro, não é só, né, tem todo o sistema brasileiro de pagamentos, que é quem permite que o real seja usado como meio de pagamento e transferência, né? Então, tem uma série de entidades que funcionam para, né, permitir que o real possa ser usado no dia a dia, né? Agora, o Pix, por exemplo, também, que entra dentro do sistema brasileiro de pagamento. Quando a gente pensa no caso do Bitcoin, é a mesma coisa. Então, ele não é só o Bitcoin, né? O Bitcoin também tem integrantes, tem entidades diferentes dentro desse sistema. Você tem os usuários, que são basicamente quem vai enviar as transações, você tem as carteiras, né, que aí podem ser oferecidas por terceiros, podem ser desenvolvidas diretamente pelo usuário, enfim, né, é um código open source, então você pode desenvolver o seu próprio sistema. Você tem os nodes, né, que são os verificadores da rede, que é basicamente quem está lá acompanhando, e é uma atividade voluntária, não remunerada, né, então basicamente os nodes são os fiscais dessa rede. Você tem os mineradores, que aí é uma atividade remunerada, que quem valida as transações, basicamente atua como um validador, né? É o alicerce da rede para funcionar, né? O Bitcoin precisa necessariamente de mineração, uma coisa nesse caso não existe sem a outra, né? E você tem o Comitê de Política Monetária, na verdade é o código, né? Então você tem a política monetária do Bitcoin estabelecida em código desde o início, e aí para essa política mudar, você precisa que toda a rede, né, valide e autorize, enfim, concorde com uma nova mudança, com uma implementação nova de alguma característica nova, de alguma feature nova no código. Então, é um sistema descentralizado, onde os usuários, né, é um sistema que não tem uma autoridade central, não tem um presidente, não tem um CEO, não tem, né, um banqueiro central ali definindo as regras, é literalmente o código. E o mais interessante é que esse sistema é totalmente descentralizado, e funciona com 99,98% de uptime, ou seja, nos 13 anos de funcionamento desse sistema, 12, 13 anos de funcionamento desse sistema, ele funciona com quase 100%, né, de uptime de funcionamento. Então, é um sistema que descentralizado, não tem ninguém ali mantendo o funcionamento desse negócio, e ele não caiu, né? Tem mais de 10 anos que esse sistema não cai, a rede não cai, né? Não fica offline. Então, quando a gente entende que não. E outra coisa, aí a gente começa a ver as peculiaridades, né?
Você não tem um gestor de marketing, você não investe, é um sistema que não tem nenhum investimento em marketing, mas o awareness, todo mundo já ouviu falar desse negócio. Então, Sem dúvida. é um negócio muito, é um fenômeno muito interessante para a gente acompanhar. Mas, voltando à sua resposta, né, então, o blockchain basicamente é o sistema, é o que garante que esse sistema descentralizado funcione sem precisar de uma autoridade central. Sempre que você envia uma TED, por exemplo, né, você faz uma transação, um Pix, essa transação ela é validada por um servidor, seja do Banco Central, seja dos bancos e tal, e garante que faça o lançamento contábil, né, do débito e do crédito. Então, vai tirar de uma conta, mandar para outra, então tem que tirar de uma, descontar o saldo lá, e mandar para outra e acreditar o valor na outra conta. Né? Então, esse movimento, esse lançamento contábil é feito de forma centralizada. Se der um problema nessa transação, isso não é tão incomum assim. Vamos lá, você mandou R$ 100 para mim pelo Pix, chegou R$ 100 para mim, mas da sua conta, sem querer, deu um problema no banco e descontou 1.000. E você não entendeu, porque você mandou 100, mas descontou 1.000 e eu recebi 100, e cadê os 900, né? Onde é que está a diferença? Você vai ligar para o banco, você vai pedir para o banco olhar, enfim, o gerente vai falar que vai ver. Você eventualmente vai ter que ligar no Banco Central para fazer um protocolo. Eventualmente você vai ter que até judicializar o negócio, né? E no juizado especial civil, no pequenas causas famoso, para tentar resolver o seu problema. Né? Mas isso acontece porque você tem uma autoridade central que vai lá no final e vai acreditar, beleza, foi lançado errado, vai acreditar lá. Se uma situação um pouco pior, né, e aí a gente, na história recente do Brasil, a gente tem esse exemplo, né, por ser um sistema centralizado, um governante pode, eventualmente, decidir congelar o que você tem de bens na sua conta. Né? Como, por exemplo, aconteceu com o Fernando Collor de Mello, que ele falou, ó, todo o dinheiro que está na poupança agora é do governo e tal, está congelado e o governo vai usar esse valor. Então isso pode acontecer. E ele, com duas ordens, né, 2 decretos, ele consegue, porque é um sistema centralizado, tem o que a gente chama de ponto único de falha, né? Então, é muito Entendi. fácil. Um sistema centralizado é muito fácil de você derrubar, você só precisa atacar o sistema central, né? Então você vai lá no banco, diz que o banco tem que bloquear, e o banco, por ser um sistema centralizado, vai bloquear. No caso do Bitcoin, como é que funciona essas transações? Então, se você mandou uma fração de Bitcoins para alguém, né, essa transação ela é validada, não tem uma autoridade central que vai permitir que você envie. Né? E aí é só tentar, a permissão para envio é muito engraçada. Você tenta fazer uma transação um pouco mais alta da sua conta corrente, né? Enviar um valor alto. Provavelmente pela primeira vez para uma conta de terceiro. Provavelmente essa transação vai ser bloqueada pelo banco, você vai ter que ligar no banco, se identificar e dizer que você reconhece essa transação. Ok, isso é uma medida antifraude, é uma medida de segurança, né? Mas ainda se for por uma conta sua, eventualmente, você vai ter que ligar, vai ter que autorizar, pedir, né? Você vai ter que... não é uma coisa tão simples de acontecer. No caso do Bitcoin, você não tem uma autoridade central, alguém que decida por você se você pode ou não executar a sua transação. Né? Então, como funciona esse sistema? Basicamente, quando você faz uma transação, ela é lançada num grande livro contábil, num grande livro razão de débito e crédito, onde todas as transações, desde a primeira, ficam registradas e armazenadas em ordem. Né? E esse é o tal do blockchain. Esse grande livro contábil, né, que armazena transações em grupos, em vez de ser uma transação por vez, ele consolida essas transações em grupos, em blocos, né? Processa esses blocos individualmente em ordem cronológica, então é um bloco depois do outro, formando uma cadeia. Então, basicamente, você tem sempre um bloco depois do outro. Esse bloco contém uma série de transações, 2, 3 mil transações, e essas transações são armazenadas, nesses blocos são armazenados de ordem cronológica, fazendo uma cadeia. Literalmente como se fosse uma corrente. Por isso que é blockchain, é corrente de blocos. Né? Sim. E aí, quando você faz isso, sempre quando você coloca pensa numa corrente, sempre que você coloca um elo novo numa corrente, você consequentemente está olhando para o elo anterior. E que olhou para o elo anterior, que olhou para o elo anterior. Então, a todo momento, quando você inscreve um novo bloco, né, um novo elo nessa corrente, você está verificando a corrente inteira, porque você está sempre um bloco vai fazer referência ao anterior. Então, é um grande livro contábil que você consegue verificar o balanço de absolutamente todas as contas que estão ali a cada 10 minutos, né, a cada novo bloco. E aí, talvez a grande sacada do blockchain. E todos os usuários dessa rede, né, por ser uma rede descentralizada, distribuída, tem que estar sempre sincronizados para estar sempre enxergando a mesma informação. Aí, qualquer pessoa que queira fraudar esse sistema, como é que você muda um elo de uma corrente no meio de uma corrente inteira sem quebrar a corrente? Você não vai conseguir. Para você trocar um elo no meio da corrente, você vai ter que quebrar a corrente inteira
e reescrever ela toda, né? E fazer de novo. Então, isso transforma esse sistema num sistema muito seguro, né? Tirando o incentivo para o usuário ali fraudar o sistema. Então, por isso que, né, tem toda aquela questão de que blockchain pode ser muito bom para uma série de coisas, etc., justamente porque pode oferecer muito mais segurança para garantir a integridade desses dados, enfim, e o registro desses dados. Mestre, uma coisa que você comentou que agora há pouco, que eu fiquei pensando, no caso do banco, né, no banco tradicional, onde você tem uma entidade reguladora, né, que controla tudo, isso combina tudo no presidente, né, No final na do dia. autoridade máxima de todo e qualquer país. No caso, vamos pegar uma coisa que acontece no dia a dia. O cliente aqui do banco, eu fiz um pagamento e eu quero estornar. Eu ligo lá para o meu gerente e falo, olha, eu fiz o pagamento errado, me explico, me justifico, e o estorno demora um pouquinho, mas acontece. Nesse caso, eu ligo para quem quando estou utilizando uma solução Não dessa, liga. descentralizada, para poder solicitar um estorno? Ou explica um pouquinho para a gente como é que funciona essa Esse talvez, esse dinâmica, né? talvez, esse talvez seja um dos maiores desafios, né? Das Hum, pessoas aprenderem a lidar e serem responsáveis de fato pelo que estão fazendo. Você não tem estorno, né? Você não tem chargeback. Então, se você mandou errado, se você esqueceu a senha, você já era, né? Você perdeu o seu saldo, mandei para a conta errada. Já era. A não ser que quem recebeu queira mandar você de volta, conheça, né? ou queira mandar de volta, porque você não sabe quem é, né? Você é anônimo, então você mandou para um código, você não sabe quem é o código que está recebendo, né? E quem recebeu não sabe, né? Se recebeu de alguém inesperadamente, tipo por um equívoco, não sabe quem mandou. O que acontece, e já aconteceu várias vezes, é que quem recebeu errado manda de volta para o endereço que enviou, tá? Isso já aconteceu várias vezes. Nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu, tem vários relatos na internet, mas eu também nunca mandei para o endereço errado, né? Eu sempre cuido muito, né, quando fui fazer transações no passado, enfim, para quem eu estava enviando, se de fato era o endereço correto, porque uma letra que você coloca errado e é um código de pelo Sim. menos 20 algarismos, né, letras, números maiúsculas, minúsculas, então uma letra que esteja errada ali, um número que esteja errado, você já está mandando para o lugar errado. Então isso tem que ter muito cuidado justamente para não, né, enfim, para você entender. E essa é a diferença, né? Quando você é dono do seu próprio dinheiro, você tem que tomar muito mais cuidado e exige uma grande responsabilidade. Tem aquela frase do Ben Parker, né, do tio do Peter Parker, do Homem-Aranha, no filme lá, que ele fala: grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? Eu brinco sempre com essa frase porque é justamente isso. Quando você de fato é dono do seu dinheiro e você não tem para quem recorrer, isso exige uma responsabilidade Sim. muito maior para você saber o que está fazendo. Se você não souber o que estiver fazendo, você com certeza vai se machucar. Então, esse é o cuidado. Por isso que não adianta as pessoas simplesmente quererem entrar nesse mercado sem saber o que estão fazendo, sem entender o que estão fazendo, porque vai dar pau, né? Vai dar problema. Mestre, tu comentou em relação ao perfil do investidor, né, que vocês hoje trabalham dentro da Wise Trust. Nesse caso, o que mudou no perfil do consumidor que você consegue perceber? Hoje ele está mais seguro, ele busca o que efetivamente numa transação com vocês ou a se relacionar nesse mercado que, de novo, né, para muitos é um mistério falar de Bitcoin, falar de blockchain, mas você agora tem uma carteira de clientes, até mesmo citou, 70% da sua carteira já está em investidores americanos e internacionais, mas qual é o perfil desse investidor? O que ele de fato ele está procurando nesse tipo de investimento? Então, assim, percebo que mudou muito o perfil do investidor interessado, né? E, vamos lá, 2017, quando a gente teve primeiro a alta do Bitcoin aí, que foi de $1.000 em março para $20.000 em dezembro, né? Basicamente, quem estava comprando o Bitcoin na época eram investidores de varejo, né? Eram pessoas físicas que muitas vezes não tinham conhecimento para fazer, estavam movidas, acho que pelo dinheiro fácil, né? Acho que o grande driver de 2017 foi pessoas acharem que iam ficar milionárias, ficar ricas, e uma série de histórias em cima disso, né? Uma série de pirâmides também, golpes, que acabaram tirando dinheiro de muita gente, achando que estavam Sim, fazendo. Muita gente achou que estava investindo em Bitcoin, na verdade estava investindo em uma pirâmide, e estava sendo vítima de um golpe, porque não, de fato não sabia, não tinham conhecimento nem para não cair nesse golpe, né? Enfim, e aí esses golpistas aproveitaram desse desconhecimento, e muita gente aproveitou disso para estimular, né, com essa ganância, né, com a busca do dinheiro fácil. Esse foi o movimento de 2017. Em 2020, a gente percebeu
enfim, mudou completamente o perfil do investidor e pessoas, né, investidores que nunca tinham dado bola, né, e, vamos lá, desde 2017 a gente tem o business, né? Eu já falei e bati na porta de muito investidor muito grande, né? Investidor de fato de grandes fortunas. E até 2020, a maior parte, enfim, óbvio, tive várias reuniões boas e pessoas que acreditaram que foram early adopters, né? E tinham uma cabeça mais aberta para ouvir. Mas na maioria, assim, era um processo de, cara, legal, entendi, acho muito interessante, mas ainda não é pra gente, né? Isso aconteceu, assim, consistentemente durante 17, 18, 19. Em 2020, depois da metade do ano, isso vem mudando, né? E até pessoas que eu tinha conversado em 2017, 2018 ligaram de volta e falaram: Rudá, lembra aquela reunião que a gente teve em 2018? Pô, cara, acho que tem como conversar aqui, acho que tem. A gente quer saber mais de novo, como é que tá indo o negócio, vamos entender mais, acho que a gente tem interesse de entrar agora. Então mudou completamente o perfil dos investidores e o varejo, né? Tenho percebido que o varejo ele não entrou tanto agora quanto tinha entrado em 2017, e agora os cheques são maiores de indivíduos de alta renda, de family office, de grandes fortunas. Então, mudou o perfil, né? São grandes investidores agora que estão entrando nesse mercado, sejam fundos, sejam grandes casas, né? Então, e é só a gente ver a institucionalização desse negócio. Em 2017, você não tinha absolutamente nenhum fundo no Brasil sobre esse tema, você não tinha nada, né, que pudesse estar dentro de uma plataforma como a XP, enfim, como o BTG. Hoje você já tem ETFs, né? Você já tem o primeiro ETF, o Hash 11, e essa semana está saindo mais um ETF, o ETF 100% do Bitcoin, né? O que é o BTC11. Então, assim, quando você olha para isso, né, você percebe que pô, o Brasil já vai ser o país que mais vai ter ETFs do mundo, né? O país com mais produtos institucionais, fora diversos fundos que a gente tem com autorização da CVM, né? Para captar e funcionar, operar dentro do Brasil. Então, quando a gente olha tudo isso, fica evidente que o mercado amadureceu muito nesses 4 anos, né? E de fato, essa é a diferença, assim. Hoje, quem está investindo nisso não é mais o cara de varejo que está colocando os R$ 300, que são quase todas as economias dele, num negócio, achando que ele vai ficar milionário do dia para a noite, né? Hoje, são, enfim, grandes investidores que estão colocando uma porção muito pequena do seu patrimônio, que acaba sendo um grande volume de dinheiro, né? Um pouquinho, 1% de uma grande fortuna é muito dinheiro e estão entrando nesse mercado. Então, as próprias empresas, né? A Tesla, enfim, tem toda a questão polêmica com o Elon Musk, mas a Tesla comprou bitcoins, tem o seu balanço, tem MicroStrategy, que vem comprando consistentemente desde o ano passado, Square, né? Tem outras empresas que já estão comprando, incluindo empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, incluindo bitcoins no seu balanço. O Mercado Livre, por exemplo, né? Mercado Livre, que é uma empresa argentina, mas opera no Brasil, né? Também incluiu bitcoins no balanço. Então, tem uma série de empresas que já começaram a incluir Bitcoin como forma de proteção de caixa, de diversificação de caixa. Então mudou, né? Quando você teria uma empresa em 2017, não fazia. Se você falasse que uma empresa colocaria Bitcoin no seu balanço, isso era completamente impensável, né? Assim como em 2021, se você falasse que um país adotaria Bitcoin como uma moeda, né? Uma moeda de curso legal, uma moeda corrente no país, seria impensável. E El Salvador já começou a fazer isso, né? 2 semanas atrás, El Salvador incluiu o Bitcoin como uma moeda de curso legal, né? Então, assim, acho que é um movimento que está mudando, enfim. E aí, assim como em 2018, 2019, um fundo ter Bitcoins era uma coisa impensável, Sim. 2021, um país usar o Bitcoin como uma moeda é impensável. Vamos ver o que vai ser em 2023, né? Mestre, uma coisa que você comentou, e eu acho que é super interessante essa maturidade, né? A evolução do mercado vai se tornando cada vez maior a partir do momento que você vai trazendo, o mercado vai vendo cases positivos, né? Para Exato. ir tendo mais, sabendo exatamente onde está pisando, porque colocar o dinheiro em lugar assim que a pessoa talvez as empresas não sabe qual o tipo de risco que está correndo, é uma coisa que lá atrás era o que afastava, mas pelo que você está apresentando, não é algo que está muito mais construído hoje, né? Exato. Assim, eu acho que o grande desafio, né, sobre novas tecnologias, e aí a gente não precisa falar especificamente do Bitcoin, mas falar sobre tudo que é disruptivo, tudo que muda, né, é que demanda um tempo até as pessoas de fato entenderem que mudou. Quando você for pensar, né, pensa no caso Uber, que é um caso icônico para a gente entender como mudou, né. Talvez a maior revolução, o maior ponto de mudança da lógica do Uber
não tenha sido o fato de você poder usar um veículo de terceiro, né, para andar, enfim, não pegar o táxi. Eu acho que talvez, e aí olhando para uma inovação pequena do ponto de vista de meio de pagamento, que tem um puta impacto e tem até um estudo bem legal sobre isso. Talvez a maior inovação que o Uber fez, a maior quebra de paradigma seja ter acabado com a fricção do pagamento no final. Você pega um táxi e de vez em quando tu em São Paulo pega o táxi, no final você tem que parar na frente do destino e você tem, né, e você acerta com o motorista no final, você pega o dinheiro, enfim, passa no cartão. E aí demora, sei lá, 2, 3, 4, 5 minutos eventualmente para você conseguir pagar, né? E aí você já fica, puta, nervoso, tipo assim, mudou, né? O Uber agora se é acostumado a chegar no destino, abre a porta, desce do carro e tá tudo certo, já tá pago, né? Então Só assim, agradece e vai embora, né? agradece e vai embora. Então, assim, como isso mudou a lógica, tá? Isso é global, isso não é Brasil, né? Então, como isso Sim. mudou a lógica e diminuiu essa fricção do pagamento. E aí a Amazon já está fazendo mercados, né? Onde você pode simplesmente colocar as coisas no seu carrinho, enfim, na sua sacola de compras e ir embora. E já tem, enfim, câmeras e sistemas que permitem que cobre automaticamente a sua conta sem você precisar fazer absolutamente nada, né? Sem passar pelo caixa. Simplesmente colocou na sacola, tirou o item da prateleira, colocou na sacola e já contabilizou, né? Então, assim, quando a gente olha tudo que está acontecendo do ponto de vista de fricção, de diminuição né, de fricção, enfim, e mudança da maneira como a gente interage, né, seja entre sociedade e indivíduo, né? Por exemplo, você poder mandar um pagamento pelo WhatsApp, né? Coisa que até há pouquíssimo tempo era impensável, né? Então, quando a gente começa a oferecer esse tipo de mudança, eu acho que, de fato, de uma hora... Quando acontece, a gente não percebe. Depois de um tempo, você percebe, puta, como esse negócio de fato mudou minha vida, né? Como esse negócio Como de isso fato... não existia antes, né? Exato, exato. Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto, né? Assim, ao longo do dia é muito difícil você perceber uma grande inovação, mas quando você olha no horizonte de tempo maior, né, em anos, o impacto que teve o iPhone, por exemplo, e os Sim. smartphones no geral na vida das pessoas, né? Você fazer um pagamento, mandar uma mensagem, até no próprio, assim, no Brasil, o WhatsApp, você usar o áudio do WhatsApp e poder ligar, né, de forma gratuita, né? Então, o quanto isso impactou na inclusão de uma grande parte da população que não tinha como ligar, que, né, os serviços telefônicos no Brasil sempre foram inacessíveis, muito caros, né? Então, como isso muda, mas na hora a gente não percebe porque é bobinho, né? Você não consegue no dia a dia, é difícil você olhar para isso. Mas quando você olha, você dá um zoom out, assim, se afasta e olha, putz, olha o quanto de coisa isso permitiu acontecer, fica muito evidente, né, o impacto. Então, acho que o que está acontecendo agora, do ponto de vista monetário e financeiro, é literalmente uma grande revolução. Que no dia a dia, se a gente for pensar, às vezes o Pix, putz, é só um Pix, só uma maneira mais rápida. Olha o impacto que o Pix pode causar e já vem causando em facilitar as transações das pessoas, em facilitar, né, que o cara que vende cachorro-quente no final de semana e venderia na maquininha, no débito, para receber só na terça, quarta-feira, né, vendendo no Sim. sábado, demoraria 3, 4 dias para receber no débito, ele poder receber ali no Pix no mesmo dia e poder de noite em casa já comprar mais insumo e no dia seguinte estar operando sem precisar, né, recorrer, enfim, tendo fluxo de caixa para poder fazer isso. Então, é uma coisinha simples que ajuda, né, e melhora a vida de uma grande parcela da população. Então, acho que essas são as pequenas mudanças que a gente vai vendo acontecer, que vão causando uma grande revolução aí, vão mudando a forma como a gente enxerga o sistema. Acho que isso é o grande ganho. Legal, mestre. Você comentou um negócio que veio uma história recente. Aqui perto de casa tem uma feira, quando você falou do Pix, e várias barracas, donos de barracas, já tem uma plaquinha impressa com o QR Code É a coisa do Pix. e com o código do Pix está ali. Então, eu vou lá fazer uma compra de uma fruta, um legume, eu escaneio com o meu celular, digito o valor e Tá pronto, pago. né? Assim, cara, dentro de uma feira, né, você fala assim, você está diminuindo uma coisa que você citou, até pegando o gancho, você está diminuindo a fricção e pro feirante, né, cara, ele tá querendo já vender para outra pessoa, atender mais rápido, ele É vai muito cuidar melhor, mais ele da já banca consegue dele. pagar o fornecedor dele na hora, já consegue transferir para o fornecedor dele também, enfim. Você dá muito mais dinamismo para o mercado, né? Sim, Você consegue melhorar muito as relações de consumo e até, se for pensar, incentivar e estimular o próprio consumo, a troca entre as pessoas, né? Porque no final do sim, dia, verdade. esse é o sistema, né? Você trocar, você produz um bem, você consome outro e você vai trocando e vai tendo essas trocas entre as pessoas, entre os indivíduos. É isso que faz o sistema acontecer.
Maravilha. Mestre, a gente está chegando no nosso finalzinho aqui do nosso bate-papo. Eu sei que sempre tem muito assunto para falar de novas tecnologias, né, como é que a gente pode reduzir essa tal fricção, né, utilizando, obviamente, a tecnologia de forma segura. Mas vamos lá, eu sempre faço uma pergunta aqui para o meu convidado, mestre Rudá, que nunca busca nem o certo nem errado. Na verdade, busca a sua visão de mundo, o que que você ouve falar. Então vamos lá. Para o Rudá Perini, o que que é computação em nuvem? Cara, computação em nuvem nada mais é do que um grande data center em algum lugar do mundo oferecendo serviço para alguém em outro lugar do mundo. Acho que eu acho engraçado a gente, bom, investe em mineração, né? Mineração nada mais é do que um grande data center produzindo bitcoins, produzindo criptos, né? Enfim, fornecendo esse produto, fornecendo um serviço para uma rede descentralizada, né? Que no final do dia nuvem nada mais é do que isso, né? Um serviço mas que em algum lugar está físico, tem um grande consumo de energia, um grande investimento em infraestrutura para poder funcionar. Então, só para a gente estar aqui hoje, podendo estar gravando essa call, né, fazendo esse podcast e tal, à distância, em algum lugar do mundo tem um grande servidor processando essa transação. Então, eu acho que para mim é isso, assim, para mim é o avanço da sociedade, é o avanço da tecnologia, ele depende de infraestrutura, acho que muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente acha que as coisas elas são simples e para você ter um aplicativo rodando no celular, as pessoas não se dão conta de que precisa ter em algum lugar do mundo um servidor que vai consumir energia, que vai ter alguém que vai investir milhões de dólares numa infraestrutura, que vai demandar segurança, às vezes física, para garantir que esse negócio não vai ser hackeado, não vai ter uma invasão, uma brecha. Às vezes a mesma coisa, né? Para um aplicativo funcionar, você tem que ter a mesma informação em vários data centers espalhados no mundo para você ter redundância e garantir que caso um falte luz, caso um seja atacado, etc, etc, você consiga né, manter o uptime do serviço, né, manter o serviço funcionando. Então acho que é muito isso, assim. Acho que no final do dia a computação na nuvem nada mais é do que computação física em algum lugar do mundo, podendo, né, alguém tomando risco, investindo em infraestrutura, investindo uma grande quantia de dinheiro, consumindo energia para fornecer, né, para permitir que os outros possam usufruir desse serviço. Maravilha, mestre. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Papo Cloud. Sucesso na sua jornada e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, Vinícius, obrigado pela oportunidade, pelo convite e espero ser convidado novamente para a gente fazer um outro papo. Obrigado.